Olá, eu me chamo Luiz da Dama e sejam novamente aí bem-vindos aí ao nosso bate-papo diário aí sobre o mercado de soja e milho. Hoje nós vamos trazer aí os impactos aí no mercado de Chicago, né? Tivemos o milho aí com boa alta aí na faixa de 1,5% aproximadamente. Vamos falar em relação às condições climáticas americanas, com perspectivas aí de menos chuvas aí para esse final de ciclo de soja. Então fique aí com a gente. Vamos começar falando para vocês aí da soja. O mercado hoje amanheceu sustentado aí pelo reporte das condições de lavouras do USDA. O USDA reportou 67% das lavouras em condição boas a excelentes, 1% abaixo aí da semana anterior, mas dentro da expectativa do mercado. Essa notícia é altista? Não, porque já está dentro aí da expectativa do mercado, mas automaticamente ela ajuda na sustentação do mercado. O que realmente vem gerando um certo impacto aí no mercado nos últimos dias é os fatores demanda e clima. E a virada do clima aí nos Estados Unidos com a redução das chuvas tem ajudado a fortalecer o preço das commodities em Chicago. Já pelo lado baixista, nós observamos o quê? A safra americana, por mais que possa ter uma redução devido à falta de chuvas, ela ainda é muito boa. E a oferta mundial também é grande. Isso ajuda a pressionar os preços e limita as altas. Então, com isso, nós observamos aí em Chicago uma alta de 0,50% a 0,60%, com alta aí aproximadamente de 5 cents por bushel. Nós vimos o janeiro ultrapassar aí a casa dos 10 dólares por bushel e o novembro trabalhar a 9,86. Luiz, mas e o setembro a 9,67? O que você me fala? Como o setembro já está próximo do vencimento, ele vence na metade do mês de setembro, agora nesse final de mês de agosto, a turma começa a sair da posição de setembro. Então, todo trader, toda negociação, toda precificação, ela já começa a migrar pelo novembro, janeiro. Então veja que com relação aí ao histórico curto, aí falando em 90 dias da soja, nós observamos que o mercado vem reagindo após achar aí uma sustentação a níveis aí no setembro a 9,50. Então ele vem trabalhando mais próximo da casa de 9,60, 9,70. Tá? Obviamente que quando a gente olha o novembro, a gente já observa uma cotação mais próxima aí dos 9,80. Com relação aos prêmios, aí nós vimos uma estabilidade na exportação, mas nós vamos observar aí que os preços em reais no mercado interno houve alterações, tiveram aumento aí. Isso por quê? Pelo aquilo que a gente tem falado para vocês aí nos últimos dias, pelo fortalecimento dos prêmios no mercado interno. Devido à necessidade de uma soja para esmagamento, estamos observando o mercado pagar mais de uma soja no interior do que automaticamente por uma soja na exportação. Já para a safra 25, o produtor continua sem vender, o farm sale continua travado e nós observamos aí os prêmios se sustentarem na casa aí de 50 cents para fevereiro e 30 cents para março. Já com relação aos preços, observe que mesmo com uma leve alta em Chicago, tá, nós observamos o quê? Os preços em reais tiveram boa valorização. Por quê? Porque o mercado interno tem necessitado de soja para esmagamento e tem descolado a conta da exportação. Então nós vimos aí Mato Grosso aí na faixa de 1 a 3 reais, Mato Grosso do Sul 3 reais, Goiás na faixa de 2 a 2,50, Minas, dependendo da praça, chegou a valorizar até 4 reais, São Paulo 2 reais, Paraná, de forma geral, aí na faixa de 1,50 a 2 reais. Tá? Qual é o estado que sofreu menor impacto de preço? Rio Grande do Sul. Por quê? Hoje é o estado que possui maior estoque, é um estado que ainda necessita do mercado de exportação, então isso limita um pouco aí os ganhos de preços relacionados ao mercado interno. Já falando aí um pouquinho sobre o milho teve um cenário um pouco diferente, porque o USDA divulgou aí na segunda-feira as condições de lavouras em 65%, abaixo dos 67% da semana passada e também abaixo da expectativa de 66%. O ProFarmer já vem divulgando uma safra aí na faixa de 4,3 milhões a menos que divulgada pelo USDA de agosto. Tá? Hoje foi reportado aí 128 mil toneladas para o México. Tá? E também tivemos as chamadas co-irmãs aí,
soja e trigo trabalhando em alta. Então hoje o mercado aí para milho ele foi repleto de boas notícias de alta, tá? Mas automaticamente nós temos o quê? Safra americana e oferta global pressionando os preços. Então mesmo com a quantidade de boas notícias, os preços acabam tendo altas mais leves devido à pressão da oferta global. Nós vimos aí Chicago no milho operar com boas altas na faixa de 1,50% a 1,60%. O Chicago março aí se fortalecendo acima aí dos 410, o dezembro aí já puxando acima de 390. Isso demonstra uma alta no milho? Vamos vender melhor o nosso milho? Já fala disso aí na sequência com relação aos preços no mercado interno. Então observe que quando a gente olha um pouquinho do histórico dos preços do milho, mesmo com a alta aí dos últimos dias, principalmente mais forte aí hoje, o mercado permanece a níveis aí mais baixos realmente do que o histórico dos últimos dias, tá? Então, isso demonstra que uma paridade de exportação ainda está muito longe de satisfazer os preços para venda aí no mercado interno. Tanto é que o que a gente percebeu a nível de prêmios? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, os preços se mantiveram inalterados. São Paulo, Minas Gerais, também não foi diferente. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Por quê? Os preços hoje pagos pelo mercado interno estão superiores aos preços praticados pela exportação. Tá? Então, o milho na exportação ainda precisa ter uma boa alta para que realmente puxe uma demanda de milho nacional para exportação. Mas vai sair milho, não vai sair milho? Vai sair milho pela questão das necessidades logísticas e dos compromissos já feitos. Mas nós observamos que, realmente, nesse nível de preço, o nosso programa de exportação não deve ser aumentado. Já em relação ao dólar, que fechou a 5,5027, 0,18% de alta, não tivemos nenhuma grande notícia aí que pudesse impactar no direcionamento do câmbio e nós tivemos um câmbio um pouco mais estável aí na data de hoje. Nós falamos lá atrás para vocês sobre o clima, né? Nessa mudança. Então observe aqui que boa parte da região produtora aí de soja e de milho dos Estados Unidos passa por um período de chuvas mais escassas, ou seja, chuvas abaixo da média. O mercado automaticamente começa a precificar isso, dando maior importância ao soja. Já com relação à temperatura, pelos próximos dias a temperatura ficar abaixo do normal. Essa situação da safra americana com falta de chuvas pode continuar gerando altas? Um pouco difícil, porque a soja já está mais em final de ciclo. Mas sim, o mercado vai tradar um pouco disso e o mercado pode ter uma leve recuperação. Já com relação ao clima na América do Sul, as chuvas aí que vinham aí para o Rio Grande do Sul começaram a descer um pouco mais, pegando aí ao sul do Uruguai e Argentina, tá? Mas para o Brasil, poucas chuvas aí nos próximos dias, até o dia 2 de setembro. Nós estamos vendo aí na faixa de 10, 12 milímetros aí para o sul do Brasil, e já o norte do Brasil também nessa faixa aí de 10, 12 milímetros aí. Com relação à região central, não é esperado chuvas aí até o dia 2 de setembro. E olhando o mapa aí de chuvas aí nas últimas 24 horas, não tivemos chuvas em praticamente todo o território nacional, a não ser realmente aí no extremo norte do Brasil. Bom, por hoje ficamos por aqui. Essas são as notícias que nós procuramos aí trazer para vocês, as notícias que observamos que gerou impacto no mercado de ontem, as notícias que geraram impacto no mercado de ontem. Espero que tenha ajudado vocês. Se precisarem de alguma coisa, a DD Agro está aqui à disposição para vocês. Forte abraço e até amanhã.